Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Salmo capítulo 26, verso 1 e o verso 2. Muito bom dia para você, que hoje seja um dia de bênçãos, que nós possamos seguir o nosso dia tendo a certeza que Deus estará ao nosso lado e que os nossos sonhos, projetos e planos serão concretizados na companhia do nosso Salvador. Possamos a cada dia cumprir os propósitos de Deus para a nossa existência. O salmista Davi, nessa manhã, no Salmo capítulo 26, o verso 1 e o verso 2, as suas palavras são de grande esperança para cada um de nós. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me e sonda o meu coração e os meus pensamentos. É o que nós estamos fazendo a cada manhã. Estamos nos colocando nas mãos do Senhor. Através da sua palavra, Ele tem sondado os nossos corações, os nossos pensamentos, e o nosso desejo a cada dia é nos assemelharmos à maneira como Jesus Cristo viveu aqui nesta terra. Nós estamos comprometidos em estudarmos um capítulo da Palavra de Deus a cada manhã. Cada dia, a nossa primeira ação é nos voltarmos para Deus, é pegarmos a sua palavra, abrirmos a palavra do Senhor e estudarmos um capítulo da Bíblia. E nessa manhã quero convidar você a ter nas mãos a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 50. É o último capítulo do livro de Gênesis. Amanhã nós estudaremos, já entraremos no estudo do livro do Êxodo, mas é extremamente interessante nós estudarmos o capítulo de hoje e convido a você a ter nas mãos a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 50, o verso 1. Então José se lançou sobre o rosto do seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Quero inicialmente aqui falar para você da importância do livro de Gênesis. Por que Moisés escreveu esse livro? Ele escreveu esse livro com o intuito de dizer à nação de Israel quão importante aquelas pessoas que um dia saíram do Egito eram para o Senhor. Porque o conceito que os egípcios tinham dos israelitas era um conceito mais inferior possível que um ser humano poderia descrever. Os egípcios imaginavam que os israelitas eram piores que os animais, eram tratados como escravos, como uma sub-raça. Mas entendo que Moisés, ao escrever sobre a nação de Israel, a origem desse povo, ele estava dizendo para os israelitas que Deus tinha um propósito especial para a sua vida, porque desde Abraão até então, agora na saída do Egito, com quase 2 milhões de pessoas, as mãos de Deus estavam sobre aquele povo. José estava vivendo um momento de luto. José perdeu seu pai Jacó. José gozava de uma boa reputação dentro do Egito. Vale a pena nos lembrarmos nessa manhã que José era o segundo homem mais importante dentro da corte de Faraó. Ele solicita para que os médicos façam o embalsamento do seu pai. E por um período de 40 dias, os egípcios prantearam a morte de Jacó. É claro que os egípcios, quando pranteavam e embalsamavam um corpo, eles o faziam com o objetivo de preservar a vida após a morte, a identidade do falecido após a morte. Mas nós sabemos que o pedido de José para que Jacó, ao ser embalsamado, o intuito era cumprir o pedido do seu pai Jacó em levá-lo para ser sepultado junto com os seus ancestrais. Mas o período do luto de Jacó durou um período de 70 dias. É quando José se aproxima de Faraó e pede para que ele possa ir até Macpela poder enterrar o seu pai. E Faraó não apenas lhe dá autorização para que ele possa ir a Macpela sepultar o seu pai, mas toda a corte de Faraó, os seus oficiais, acompanharam o cortejo para o sepultamento de Jacó. Em Gósen, que era a terra onde os israelitas ficaram, cresceram e se desenvolveram, ficou apenas as crianças. Mas a grande multidão da família de Jacó acompanhou o cortejo fúnebre para o sepultamento de Jacó junto ao seu pai Isaac, avô Abraão e os seus parentes e a sua mãe Sara, onde eles estavam sepultados. Após o sepultamento, todos voltaram para o Egito.
Mas creia, o coração dos irmãos de José começaram a temer. As palavras dele nós encontramos na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 50, o verso 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir, nos retribuir certamente o mal que nós lhe fizemos. E eles começaram a temer e começaram a imaginar: bom, já que o nosso pai está morto, Jacó faleceu, agora José vai nos retribuir a todo o mal que nós fizemos a ele. E ficaram assustados e procuraram José e falaram: olha, nosso pai antes de morrer nos pediu para que falássemos para que você não fizesse nenhum mal para nós. Mas a atitude de José nesse momento é chorar copiosamente. José estava extremamente comovido. José reconhecia que os seus irmãos estavam assustados. E as palavras de José para os seus irmãos são palavras de conforto, de esperança. José fala que todo o mal que eles fizeram para ele foi de fato providencial, para que Deus pudesse, ele no Egito, pudesse preservar a vida dos seus irmãos. A visão de José estava completamente comprometida com a missão divina para a sua vida. José sabia da responsabilidade que a sua família teria para com todos os outros povos. Através do povo de Deus ali no Egito, a nação de Israel viria o Salvador do mundo. Consequentemente, a visão patriarcal que recaía agora sobre a responsabilidade de José, ele conseguia compreender que a mão de Deus estava sobre ele para proteger o seu povo, preservar o seu povo, para que no momento certo o Messias viesse e se tornasse o Salvador de toda a raça humana. No livro de Gênesis, capítulo 50, o verso 22 ao verso 26, Moisés também tem uma preocupação em relatar aqui nesse capítulo a morte de José. José estava com 110 anos. Embora estivesse com 110 anos, José conseguiu ver os seus netos e os seus tataranetos. José conseguiu ver os seus filhos se casarem. Ele viu os filhos dos seus filhos. Deus lhe concedeu essa graça. Mas antes da morte de José, José faz um pedido especial para os seus familiares, para os seus filhos, para aqueles que iriam um dia conduzir o povo de Deus. E José se volta para esses líderes e fala: olha, Deus de fato tem um plano para a nossa família. Essa família é de fato escolhida por Deus para que Deus possa cumprir os seus propósitos aqui nessa terra. Mas quando Deus um dia nos tirar daqui e levar para Canaã, porque foi lá a terra prometida a Deus, a Abraão e a Isaac e aos nossos pais, eu vou fazer um pedido a vocês: que levem os meus ossos. Não permita que os meus ossos fiquem aqui no Egito. Eu quero ir com vocês para que pelo menos os ossos possam ir com vocês e possa fazer parte da terra prometida que Deus prometeu aos nossos ancestrais. Meus amigos, nessa manhã, eu quero terminar aqui o estudo do livro de Gênesis, o último capítulo, o capítulo 50, mas com reflexão com respeito ao pedido de José. Embora José compreendesse de que Deus de fato estava conduzindo a sua vida e estava ali no Egito, sendo o segundo homem mais importante, a autoridade era tamanha sobre as suas mãos, e ele entende que o Egito não era a sua pátria. Embora ele estivesse no Egito, mas ele sabia que Deus tinha uma pátria e uma terra muito melhor prometida aos seus filhos. Eu entendo nessa manhã que cada um de nós também precisamos ter a mesma visão de José. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos daqui. Nós temos uma pátria prometida pelo nosso Deus a cada um de nós, a Nova Jerusalém. Nós não podemos nos esquecer nenhum dia da nossa vida enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Embora tenhamos que trabalhar, embora tenhamos que ir à universidade, embora tenhamos uma casa, de repente um meio de transporte, mas nós não podemos nos esquecer. A pátria prometida por Deus para cada um de nós é a pátria celestial. Nosso coração precisa estar completamente voltado para essa cidade, a Nova Jerusalém, na expectativa e na esperança que quando Jesus Cristo se manifestar nas nuvens dos céus, todos nós nos levantaremos, estaremos ao lado do nosso Salvador e viveremos com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nessa manhã nós aqui colocamos a nossa vida nas Suas mãos. Esteja ao nosso lado, que nós a cada dia possamos ter a visão de José. Embora estejamos nesse mundo, mas o nosso coração precisa estar enraizado na eternidade. Fica conosco, nos abençoe e nos guarde. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus.